Grupo Adonai, também os jovens do Grupo Oasis louvando ao Senhor? Não? Então as irmãs, também não? Aleluia. Vamos ouvir o Adonai então louvando ao Senhor. Grupo Adonai, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Deus esteja abençoando os adolescentes do Adonai. Vamos estar ouvindo também a irmã Rosângela, tem um hino para louvar o Senhor. Irmã Rosângela louvando o Senhor com os seus hinos. Aleluia. Enquanto ela se prepara, aleluia. O Senhor tem me incomodado em testemunhar aquilo que Deus fez hoje na hora do almoço, irmãos. Um livramento de um acidente que Deus zela da gente até mesmo quando a gente está desapercebido, né? Estava indo almoçar e ali chegando na Avenida Paraná, ali chegando na Paraná, perto da igreja sede, parei no sinal para entrar na Paraná, parei, esperei abrir, no que ele abriu eu entrei. No que eu entrei, uma EcoSport freou bem em cima de nós, né? Mas ia pegar em cheio do lado, estava o Jonathan comigo, a irmã Jéssica, né? E na hora não percebi, só vi a hora que estava em cima. Nós freamos os dois juntos, ele chegou a arrastar e deu uma olhada para cima e ele viu que o sinal estava fechado para ele. Mas isso é porque Deus zela da gente, irmãos. Eu não sei quem que era, na hora Deus deu tranquilidade para a gente, para poder parar e com calma e voltar, acelerar, se viu que não tinha acontecido nada, não tinha relado, mas é Deus cuidando da gente, mesmo na hora que a gente está menos apercebido das coisas, né? Deus tem cuidado da gente e nos livrado. Eu louvo a Deus, Deus estava me incomodando ali para poder falar, deu esse tempinho, eu agradeço, né? E a Deus por esse livramento e que Deus venha abençoar cada um. A irmã Rosângela louvando ao Senhor. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus também pelo livramento que Ele me deu ontem, que a queda foi feia, viu, irmão? Mas o anjo do Senhor me segurou na hora. É só arrelou o joelho e estou aqui de pé para adorar o nome do Senhor. Então é motivo de agradecer a Ele também pelo livramento de ontem, amém? Vamos louvar um hino bem conhecido e a igreja pode adorar comigo nessa noite. Aleluia! Nós não vivemos naquele tempo, mas o mesmo Jesus daquele tempo, Ele está aqui nessa noite presente, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Eu queria estar lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá, no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Aleluia, glória a Deus. Já posso sentir, e hoje um milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar.
o toque de suas mãos cheias de unção. Receba tua bênção, tua cura, tua libertação. Eu já posso ver o mal indo embora, já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Oh, aleluia! Eu creio, irmãos. Estamos mais que 3, Ele está aqui em nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus parou, lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu e o Espírito desceu, e uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, e a sua unção já posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque de suas mãos cheias de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Eu já posso ver o mal indo embora, já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Está neste lugar, está neste lugar, está neste lugar. Você crê, irmão? Então glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluias, maravilhas. Vamos com alegria dar bem-vindo aos nossos visitantes. Temos conosco a família, a Vanderleia, a Aisla e a Dayara. Onde está? Isso, estão lá atrás. São bem-vindas. Em nome de Jesus. Temos mais visitas. Temos aqui, são nossos, né? O Weber Peixoto. Que bom que ali está junto com a vovó, a irmã Elisa, né? O Wesley, recém-chegado de Guaratuba, né? Isso. E já veio aqui, filhinho nasceu em Maringá, né? Parabéns, recém-papai, né? Nasceu. Que bênção, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos também, perdoa não saber o nome, a concunhada irmã Cristiane, né? É bem-vinda também, em nome de Jesus. Que alegria temos. Pois não? O Antônio lá também, né? É bem-vindo, Antônio, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos nos pormos em pé, todos com alegria. Vamos dar bem-vindo aos nossos visitantes. Nós também comunicamos a ausência de Diácono Felipe, esteve pregando ontem no Jardim Tropical, e hoje, juntamente com o operador irmão Wesley, estão trabalhando nas suas empresas, mas Felipe mandou os representantes, né? Está ali Daniel e Davi representando a família, olha que benção, né? Também o diácono Samir está no dia da família hoje, né? Nós sempre combinamos aqui, os obreiros, né? Sempre, então hoje o diácono Samir está tendo o seu dia da família. E é bem-vindo também aqueles que estão
nos assistindo pela internet. Como dizemos a todos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja... Sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Assentamos, daqui um pouco mais voltamos a louvar a Deus. Queremos convidar o cooperador irmão Fábio, estará ministrando as contribuições. Cumprimento os amados irmãos e irmãs, com a graça e com a paz do Senhor. Vamos tomar a palavra de Deus em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, 42 a 44. Amém, queridos. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas, pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo aquilo que possuía, todo o seu sustento. Nós vemos neste pequeno trecho do Evangelho, aonde Jesus estava observando aqueles que estavam ali fazendo a sua oferta, a sua contribuição ao templo. E o que me chama a atenção é que grandes pessoas que tinham poder aquisitivo, chegavam ali, lançavam quantidades, enquanto que estas não tocavam o coração de Deus. E aí chega uma senhora, diante da sua pobreza, na sua idade, provavelmente às vezes não tinha nenhum trabalho, mas esta tinha 2 moedas pequeninas. E as 2 moedas que ela tinha no seu bolso, ela tirou e lançou dentro daquele gasofilácio, ou da salva, como você preferir. E o que me chama a atenção aqui, é que para Deus, não é importante o quanto que você oferta. Ele sabe tudo aquilo que você tem, Ele sabe tudo aquilo que você é, pois Deus nos conhece inteiramente tais como somos. Mas para Deus, o que importa é como você oferta. A palavra de Deus, em outros momentos, vai falar que se nós tivermos um problema com o nosso irmão, em vão é a nossa oferta, porque esta não vai ser aceita. Então hoje, queridos, que possamos realmente, neste ato de oferta, oferecer o nosso coração também para Deus. Oferecer não só uma quantia em dinheiro, mas ofereça também a tua vida, ofereça também todo o teu ser, ofereça também tudo aquilo que você é para Deus. Neste gesto de você colocar a mão dentro de uma salva, tirando do teu bolso e colocando ali, e mesmo que você não tenha nada, faça esse gesto. Senhor, hoje eu não tenho um emprego, mas eu creio na tua palavra, que o Senhor, Ele pode, que tu podes abrir uma porta de emprego para mim.
Então, nesta noite, queridos, a razão pela qual nos permite ofertar é que possamos comunicar, transmitir, falar algo com Deus. E esta oferta, ela vai declarar aquilo que o teu coração é diante de Deus. Vamos orar então, queridos. Pai, nós queremos neste momento te agradecer mais uma vez, por tudo, Senhor, aquilo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo, Senhor, que Tu tens realizado nos nossos corações e em todas as áreas de nossa vida. Neste momento, Senhor, nós já Te adoramos de várias maneiras neste culto, mas queremos também, Senhor, Te adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado para administrar, Senhor. Que hoje, nesta noite, a não ser somente o nosso dinheiro, mas que também, Senhor, nós queremos Te entregar a nossa vida, de modo realmente que possamos colocá-la nas Tuas mãos e dizer nesta noite: Pai, administra a minha vida, administra as minhas finanças, a minha família, tudo aquilo que faz parte, Senhor, da minha vida, que estiver envolvida com ela, que Tu possas tomar pela Sua mão, Senhor, e nos guiar para os Teus propósitos. Oh, Jesus, ajude-nos também a ser melhores maridos, ajude também as esposas a serem mulheres melhores no casamento, a sermos melhores filhos, a sermos melhores discípulos, melhores crentes, ó Pai, e que possamos ser relevantes na Tua obra, para que o Teu nome acima de tudo seja glorificado. E nesta oração entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Nossos irmãos nos ajudando, vamos louvar a Deus, o hino de número 20, neste momento. Logo após o irmão Magno, também estará exaltando a Deus com um dos seus cânticos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Hino de número 20. Aleluia. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em tribulação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá os vossos corações, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados, vem sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar o seu divino amor, olhai para o Cordeiro de
de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Fitamos cada momento mais a nossa fé, a nossa visão espiritual para Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Se você crê, dá um glória a Deus. Oh, glória! Aleluia!
Oh, Santo de Israel. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, Deus tem falado contigo através da Cânticos. Você está sentindo a presença de Deus? Vamos nos pormos de pé, amados. O Ministério do Louvor está vindo à frente. Você sabe, eu creio que você sabe o objetivo da música, o cântico na casa do Senhor, na sua vida. Quando nós se reunimos, a música, o cântico, ele tem como objetivo, primeiro, adorar a Deus, amém? E depois, edificar, aleluia, a igreja, a sua vida, a minha vida. Você se sente edificado com os que estamos louvando? Amém? Também a música, ela tem um poder muito grande, aleluias, de tocar no coração daqueles que não têm a Cristo e aceitá-lo como, aleluias, é o único suficiente Salvador. De uma forma ou de outra, deixe a música fluir o seu coração. Daqui um pouquinho também estaremos meditando na palavra de Deus, aleluias. Quero descer na presença de Deus, aleluias, descer aos pés de Cristo. Faça como Zaqueu, que um dia estava subindo numa figueira. Ele queria ver Jesus, mas não sabia ele que para ver Jesus tinha que descer. E Jesus estava aonde Zaqueu desceu. Desça na presença de Deus, desça do orgulho, da vaidade, desça do pedestral, de tantas coisas que nos impede de estarmos recebendo a bênção. Muitas vezes eu estou no pedestral do orgulho, da falta de fé. São impedimentos que me levam a receber as maravilhas de Deus. Mas quando eu desço tudo e chego aos pés de Cristo, eu alcanço a misericórdia. Deus fala contigo nesta noite. Daqui um pouquinho a mais, Deus tem uma palavra ainda para mim e para você. Adore a Ele. Aleluia. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Aleluias. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar
eu abro mão de tudo que sou para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só para adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero vencer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Glória a Quebra o Deus. meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluias. Aleluias. Quero descer. Foi o canto que nós cantamos. Quero descer do orgulho. E veja bem, amado, o próximo canto diz: Deus dos vales. Aleluias. Quando se lembra de vales, também nós para chegar ao vale precisa o quê? Descer. Você jamais vai no vale, Gerson, subindo. O vale você precisa descer. E essa música que nós vamos cantar e louvar a Deus diz que o nosso Deus, Ele é Deus dos vales. Aleluias. Muitas vezes nós descemos de situações e parece que nós estamos em baixa. Parece que nas situações que vêm sobre as nossas vidas, seja qual for na sua área, parece que você está lá embaixo. Mas o que nós vamos cantar e adorar a Deus vai dizer que nosso Deus também é Deus dos vales. Ele é Deus dos montes, ou seja, não importa as suas circunstâncias, se você estiver com Deus, Deus ali estará contigo. Aleluias. Se você está passando por vales, se você está passando por provas, passe pelas provas louvando a Deus. Passe pelo vales exaltando a Cristo, porque lá no vale, aonde você pensa que está sozinho, mas Deus está contigo também. Aleluias. Adore a Ele, exalte o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem sabe neste momento Deus te visita e te tira do vale. Aleluias. E muda a tua história. Deus dos montes, de perto e de longe. Deus dos vales, Deus dos longes, Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso te prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a multidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim.
Sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Santo é o nome de Jesus Cristo. Exalto a Ti, ó Pai. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas meus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos Teus pés e Te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do Teu poder. Tu és, e não há Deus além de Ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o Teu olhar está sobre mim. Aleluia. Oh, Glória a Deus. Tu és Jeová Jireh, Tu és Jeová Rafa, Tu és Jeová Shalom, Tu és Jeová Samar, Tu és Jeová Nissi, Tu és Adonai, Tu és Elohim, mas o Teu olhar está sobre mim. Não há palavras pra descrever a imensidão do Teu poder. Tu és, e não há Deus além de Ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o Teu olhar está sobre mim. glória a Deus. Aleluias. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o Teu olhar está sobre mim. Aleluias. Sinta os cuidados de Deus. Um pouquinho mais em pé. Vamos receber o ministrante e a palavra de Deus. Presbítero irmão, aleluia, Jonatas. Paz do Senhor, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço também ao pastor Lázaro pela confiança. Creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 3. Quantos encontraram? Digam amém. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Quero ministrar uma palavra debaixo do tema Jesus, a nossa esperança. Meus irmãos, eu já há algum tempo, Deus colocou essa palavra em meu coração, e nós ministramos alguma coisa a respeito no IBADEP, né, que é no nosso curso de teologia, às segunda-feiras, aqui na nossa igreja. E hoje, quando o pastor nos comunicou para prepararmos uma palavra, Deus falou fortemente comigo nessa palavra aqui. Ontem a nossa irmã, Deus abençoe, irmão. A nossa irmã Letícia ontem, enquanto ministrava a palavra de Deus, ela falou um pouco sobre as notícias que têm se passado na televisão, né? Tantas catástrofes, tantos levantes dentro da família, tantos movimentos de guerra, tantas brigas, né? E um matando o outro. E às vezes, meus irmãos, nós olhamos para o nosso sistema normal das coisas, ou paramos para analisar o rumo em que as coisas estão sendo levadas, e às vezes na nossa cabeça vem uma pergunta:
E agora? Aonde iremos nós? O que faremos nós? Até onde vamos chegar? Até que situação que isso vai nos levar? Quantas vezes nós já não fomos ou ficamos atemorizados por causa de alguma notícia do noticiário? Quantas vezes, meus irmãos, nós como evangélicos não fomos pegados de surpresa ou pegos de surpresa por alguma notícia, e essa notícia fez com que ficamos muitas vezes amedrontados e novamente caímos a pergunta: e o que será de nós? Quantas vezes nós vemos dentro da nossa cidade alguma coisa que choca, um noticiário da cidade que choca os moradores da cidade, e nós ficamos perplexos com as coisas que estão acontecendo. Mas, meus irmãos, diante de todas essas coisas, nós temos uma certeza: que Deus ainda está no controle da situação. Nada, meus irmãos, nada sai do controle de Deus, nada consegue furtar a situação da mão de Deus. Ninguém consegue dizer para Deus: olha, Deus, dessa vez eu te peguei de surpresa. Não, porque o nosso Deus, Ele tem conhecimento das coisas e Ele permite que as coisas aconteçam. Quando nós falamos do livro de Apocalipse, para alguns traz uma visão um pouco pesada. Ixi, Apocalipse é um livro de difícil entendimento, é um livro que precisa gastar bastante tempo para tentar entender as revelações que ali estão escritas, né? E às vezes nós deixamos o Apocalipse sem ler. Falamos: não, vamos deixar o Apocalipse para lá, porque eu não estou a fim de me complicar na minha leitura bíblica, né? Mas ao contrário disso, e eu até falava para os irmãos do IBADEP, né, que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu ganhei um livro que na capa do livro tinha os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu estava todo empolgado para ler o livro. Gostava de ler aquele livro. E um dia, o meu pastor na época, ele foi fazer uma visita em casa, e a minha mãe contou do livro, e minha mãe falou para ele que tinha medo de eu ficar louco de eu ler o livro. Ele pegou o livro, escondeu o livro de mim, nunca mais eu vi o livro na minha vida. Só porque ele pensava que o livro era de difícil entendimento, que deixava as pessoas loucas. Mas não é. O próprio título do livro, Revelação, traz a ideia de alguém que quer mostrar algo que está oculto, traz a ideia de alguém que pega nas pontas de uma cortina e levanta para mostrar o que está atrás da cortina. O que nós vemos no Apocalipse é uma revelação de Jesus, é algo que Jesus queria que a sua igreja estivesse atenta. Por isso João, ele escreve dizendo assim: olha, bem-aventurado aquele que lê. Ah, irmão John, mas tem um problema aí. Qual é o problema? Eu não sei ler, como é que eu faço? Mas aí vem o segundo, ó: bem-aventurado os que ouvem. Você não pode ler, mas pode ouvir. E a Bíblia diz ainda as palavras dessa profecia. Mas melhor do que ler e ouvir a palavra é guardar as coisas que estão escritas aqui. Guardar no sentido de praticar. Porque João ainda diz assim: porque o tempo está próximo. Quando nós nos debruçamos no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele é dividido em 2 partes. Os 4 primeiros capítulos vai nos trazer a esperança de uma igreja que estava passando por tribulação. E do capítulo 4 a seguir vai nos mostrar que Deus, ele ainda está em cima da superfície, ele ainda controla todas as coisas. O livro do Apocalipse não é somente um livro profético, mas é também um livro proclamatório, que vai proclamar os atos e a soberania de Deus na vida da igreja. Quando nós lemos então este capítulo e lemos então esse texto, nós entendemos o que João estava querendo dizer. Depois da morte de Jesus, os discípulos saem para ministrar a palavra do Senhor, algumas coisas acontecem, e a igreja, os pregadores, os discípulos começam a ser perseguidos. A igreja começa a sofrer tribulações, e os irmãos começam a se esconderem, temendo a tribulação. Segundo a história, nos diz que na década de 90, aproximadamente, Diocleciano, que era o imperador, era um monarca que vivia na época, ele decide extirpar de vez com aquilo chamado o caminho, ou seja, a religião que os discípulos tinham. E perto do ano de 90, 96, por aí, na data em que o livro de Apocalipse foi escrito, a Bíblia nos diz, ou a história nos diz,
que João ele é desterrado para a ilha de Patmos. Paulo tinha morrido, Pedro tinha morrido, os demais apóstolos tinham morrido, a igreja estava frustrada, os irmãos já estavam com medo da perseguição, estavam se escondendo, temendo a perseguição, até que lá na ilha de Patmos, aonde João estava preso, Deus ele resolve falar com João para trazer uma esperança para a igreja, dizendo que não era momento da igreja se esconder não, mas era momento da igreja prosseguir avante, porque as coisas ainda estavam no controle de Deus. Ei, meu irmão, se você tem olhado as coisas que têm acontecido e dizendo, olha, irmão, não tem mais jeito, agora a igreja, tantas leis que estão para ser aceitas aí, que estão para ser decretadas, e a igreja vai sucumbir. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus ainda está no controle, e enquanto nós estamos aqui, essas coisas não nos atingirão, porque Deus está conosco para nos guardar. Não temas, não temas. Foi essa a mensagem que João quis trazer. Se nós observarmos os primeiros capítulos de João, ou melhor, de Apocalipse, as cartas da igreja de Apocalipse, ou melhor, as cartas às 7 igrejas da Ásia, convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos nessa hora. Observe, meus irmãos, que Jesus então, ele vai trazer um alerta para a igreja, dizendo assim, olha, vocês estão sofrendo perseguições, vocês estão sofrendo tribulações, mas prossiga avante, não pare, porque aquele que vencer, ganhará algumas bênçãos. Olha só o que diz capítulo 2, versículo de número 7, a mensagem às igrejas da Ásia, Jesus queria dizer isso a elas, trazendo esperança. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meu irmão, ainda que as coisas estão difíceis, Deus tem promessa para aqueles que vencerem. Deus tem promessa para aqueles que prosseguirem avante. Deus tem promessa para aqueles que não pararem, para aqueles que continuarem na caminhada com o Senhor. E a primeira promessa é para a igreja de Éfeso, dizendo, olha, eu vou te dar a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Outrora, no jardim do Éden, o homem perdeu essa oportunidade de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e ter assim a vida eterna, permanente com Deus. Mas agora Deus está dizendo, aquele que vencer terá uma vida eterna. Você quer estar eternamente com o Senhor, meu irmão? Você quer estar eternamente com o Senhor? Então não desista, não entrega os pontos, não pare, prossiga avante. Deus está contigo e te dará vitória. Aleluia! Depois ele diz ainda, na segunda carta à igreja de Esmirna, no versículo de número 10 e o versículo de número 11, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Além de você receber a coroa da vida, você não passará pela segunda morte. Irmão Jonathan, o que é a segunda morte? A segunda morte, meus irmãos, está preparado para aqueles que no dia do juízo, ou melhor, que para antes do juízo não se arrependeram, não reconheceram o Senhor como seu Senhor e Salvador, e no juízo eles serão lançados no lago de fogo, serão lançados, a Bíblia diz, no inferno, embora o inferno não seja um lugar, e sim uma pessoa, porque a Bíblia diz que depois o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que aqueles que morreram com Cristo, aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, eles terão parte na primeira ressurreição e estará com o Senhor lá nos ares, e vão estar com o Senhor gozando das bênçãos e das maravilhas de Deus. Eu espero esse dia, meu irmão, embora nós seremos arrebatados antes disso, embora a igreja, nesse momento a igreja não estará mais na terra, mas eu creio, meus irmãos, que aqueles que permanecerem fiéis a Cristo passarão por esse momento ileso. Vamos continuar aqui, que já eu quero entrar na mensagem.
Capítulo de número 2, versículo de número 17, ainda prossegue Jesus dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. João nos remete novamente à sua época, como nos momentos, no processo de seleção da política da sua época, onde os homens depositavam nas urnas uma pedra branca com o nome do seu candidato. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou escolher o seu nome numa pedra branca, vou te dar um nome numa pedra branca, e ninguém sabe senão aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 26, Jesus continua dizendo assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa, meus irmãos, era só para aqueles que vencessem. Capítulo de número 3, versículo 5, diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuando a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo de número 12, Jesus ele disse assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do meu Deus, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E por último, na igreja, para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo de número 21, ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. As promessas para aqueles que vencem são muitos, mas há de alguns que vão desistir, que vão sucumbir diante da grande ameaça, e sucumbiram diante da grande ameaça que estava passando. Mas Jesus ele disse: sede fiéis, vai até o fim, não desista, não pare, ainda que seja difícil. Meu irmão, isso que você está passando, não pense que é a pior das provas, que ninguém sofre igual eu. Para com isso, meu irmão. A Bíblia diz que não existe nada novo debaixo do céu. Aquilo que está sendo já foi. Ou seja, pior do que você, alguém já sofreu. Levante a cabeça, meu irmão. Lute e conquiste a sua vitória. Não deixe que ninguém roube a sua vitória. Vai até o fim, até o momento do arrebatamento. Porque como disse João, em pouco tempo os céus se abrirão e nós ouviremos do céu as trombetas, e o Senhor nos chamará para Ele, e nós seremos arrebatados juntos com o Senhor. Mas lembrando, meus irmãos, são promessa para os vencedores. Não desista, meu irmão. Não pare no meio do caminho. E João, ele vai continuar mostrando por quê eles não deveriam parar no meio do caminho. E João tem a visão de um livro. E o livro estava selado por dentro e por fora. E João, a Bíblia diz que João começa a chorar muito, porque não tinha ninguém que podia abrir o livro e desatar os seus selos. A Bíblia diz que João chorava muito, até o momento em que ele olhou e alguém disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o seu livro e desatar os seus 7 selos. João está mostrando que Jesus era esperança para a igreja. João estava dizendo: olha, aquele que outrora era o Cordeiro de Deus, ele também será aquele que há de julgar todas as coisas. Então ele é a esperança para a igreja. Jesus é esperança para nós, meu irmão. Jesus é esperança para a igreja de hoje em dia. Jesus é esperança para a igreja odierna. Jesus é esperança para a tua família. Jesus é esperança para o teu casamento. Jesus é esperança para esta sociedade. Enquanto você não adorar a Deus, eu não paro. Jesus é esperança para uma sociedade que está falida. Jesus é esperança para aqueles que já não têm mais esperança. Jesus é esperança para aqueles que dizem que já não tem mais jeito. Jesus é esperança para aqueles que estão no leito de enfermidade. Jesus é esperança. Sem Jesus, meu irmão, nós não somos nada.
Nós podemos até pensar que somos algumas coisas, mas sem Jesus nós não somos nada. Nós não conseguimos dar um passo se não for a presença de Jesus. Então Jesus é a nossa esperança. Aí o irmão está passando na prova, sabendo que Jesus é a única esperança. Ele abandona Jesus, toma as rédeas da sua vida nas mãos e diz: agora quem manda aqui sou eu. E acaba frustrado, porque, meu irmão, ainda que as coisas estão difíceis, se nós estivermos com Jesus, as cordas ainda permanecem na mão de Jesus, nós temos a certeza da vitória. Os discípulos estavam com o barco no meio das águas, e o barco estava lá sendo levado para um lado para o outro. Os discípulos pensavam que ia sucumbir, mas Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus, ele se levanta, repreende o vento, faz o mar se acalmar e segue-se em grande bonança. A Bíblia nos fala de uma mulher que já tinha tentado tudo, não tinha conseguido estancar aquele sangramento, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tinha gastado todas as posses que ela tinha, indo só a piorar. Mas até o dia que ela se encontrou com Jesus, e Jesus entrou com providência no caso dela, um cego de nascença, que não poderia enxergar, tinha passado a sua vida quase toda daquele jeito, até o momento em que ele cruza com Jesus. Meus irmãos, são muitos exemplos na Bíblia que nos mostra que só Jesus que tem a solução para a nossa vida, só Jesus é a nossa esperança, é só Jesus que pode fazer brotar do nada a nossa esperança. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele pega o homem da maneira que o homem está, na onde o homem está, e faz o homem se assentar em lugares alteneiros, e faz o homem se assentar com príncipes, porque na mão do Senhor está todo o controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a vitória, meu irmão, não desista de Jesus, não desista de Jesus. Eu vou entrar na mensagem agora. Jesus, ele como é a nossa esperança. A Bíblia nos ensina que nós precisamos conservar a esperança. Lá no livro de 1 Coríntios, se não me foge a memória, capítulo 13, o versículo de número 13 também, Paulo, ele vai dizer assim: olha, só nos resta a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos esses é a esperança. Por quê? Porque se nós não tivermos esperança, não adianta termos fé. Se nós não tivermos esperança, não adianta nós termos o amor. Então Paulo, ele vai dizer: o maior desses é a esperança. Conserve a tua esperança, meu irmão. Conserve. Paulo, ou melhor, desculpe, irmãos, Paulo vai dizer: o maior de todos esses é o amor. Né? Paulo vai dizer: o maior de todos esses é o amor. Por quê, meus irmãos? Porque se nós não tivermos fé, ou melhor, se nós não tivermos o amor, não adianta termos fé. Se nós não tivermos o amor, não adianta nós termos a esperança. Mas quando nós olhamos para o quesito esperança na nossa vida cristã, é a esperança que nos move. É a esperança, meus irmãos, que faz com que nós levantamos todos os dias de manhã. Eu tenho esperança de que no final do mês eu vou receber o meu pagamento. Então eu me levanto pela manhã para ir trabalhar. Eu tenho esperança de que eu serei curado do câncer. Então é por isso que eu vou, não só à igreja, porque é claro que Deus cura na igreja, mas Deus usa também os médicos e para a pessoa, e a pessoa vai procurar os seus tratamentos. São muitas as coisas que sem a esperança nós não faríamos. Então Deus, ele nos ensina que nós precisamos ter esperança. Nós precisamos guardar firme a nossa esperança. Jeremias vai dizer no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 23, Jeremias, ele vai nos dizer assim, ou melhor, 3 e 21, Jeremias, ele nos diz assim: olha, eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Somente o que me dá esperança. E às vezes, meus irmãos, nós somos levados à provação, e na provação nós só lembramos das desgraças da vida. Nós só lembramos dos momentos de tribulação. Quando nós estamos lá no momento da prova, nós estamos como o salmista no Salmo 73. Olha, eu estava observando os ímpios.
e via como eles estão nos lugares bons, lá nada acontece de mal para eles. Salmo 73. Até o momento em que ele entra na casa do Senhor e ele reconhece que não é bem assim. Quantas vezes, meus irmãos, na dificuldade, nos momentos de frustração, nos momentos de provação, nós não conseguimos lembrar das vitórias que Deus nos deu. E só nos lembramos das lutas. Eu sabia mesmo. Não ia dar certo. Bem que eu já pensava, sabia que ia dar isso aí desde antes de começar. Então por que começou? Mas Jeremias ele vai nos dizer, gente, vamos trazer a memória. É claro que eu estou parafraseando o versículo de Lamentações capítulo 3 e o versículo 21. Ele vai dizer assim, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Paulo ele vai nos ensinar, meus irmãos, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, que nós temos a esperança. Eu convido você a ler comigo Colossenses capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler lá. Colossenses capítulo 1, versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Vamos trazer, meus irmãos, aquilo que nos dá esperança. É tão gostoso quando nós chegamos no culto e às vezes o nosso ego é massageado. Alguém pregando, dizendo, olha, você vai receber, você vai ser vitorioso, Deus vai te dar, é muito bom isso, mas é melhor quando alguém chega dizendo, olha, existe um céu preparado para nós, como Paulo ele diz, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não penetrou, e não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para nós, meu irmão. Ninguém consegue contar, alguém anda por aí dizendo, olha, eu tive uma visão do céu assim, assim assado, mas nada se compara com o que será lá no céu. Eu dizia para os irmãos do Ibadep esses dias, que nós nem sabemos como é o ouro, nós não temos nem, eu pelo menos, claro que tem alguns irmãos aí mais abastados, que às vezes já pode ter algum contato, mas eu nem sei, meus irmãos, eu sei que jeito que é a cor, porque às vezes a gente vê na televisão, assim, nos lugares, e lá nós andaremos em ruas de ouro. Aí alguém pode falar, nossa, mas que coisa linda. Mas isso, meu irmão, não é que lá no céu vai ser assim, não. É algo que João viu, estava dizendo, olha, parece que as ruas que há lá no céu são ruas de ouro. João ele está traduzindo, trazendo para a nossa memória algo que ele viu lá no céu. Algo que era semelhante ao que ele viu lá no céu. Ele dizia, as ruas lá são como ruas de ouro. Os muros são de jaspe. E ele começa dizendo que no céu, meus irmãos, terá maravilha. E o povo anda por aí dizendo, olha, eu fui ao céu e vi isso e vi aquilo outro. Mas o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu conheço um homem. Se no corpo não sei, se no espírito não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas que não é dignas de ser ditas. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós é maior do que todas as coisas. A ponto, meus irmãos, do próprio Paulo dizer assim, olha, se nós esperássemos em Deus somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus tem preparado para nós é melhor. Não pense, como o hino que cantou aqui hoje, quão glorioso é nós pensarmos das coisas que existem aqui na terra. Quão glorioso é nós lembrarmos as coisas que existem aqui, mas muito maior serão as coisas que Deus está preparando para nós lá no céu. Essa esperança que nós temos, meus irmãos, é de saber que mesmo em momentos de tribulação, em momentos de prova, está sendo preparado um lugar para nós. E Jesus, ele disse lá no livro de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também.
Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Ainda que a nossa esperança, ainda que alguns só estão olhando para as coisas aqui da terra, mas a nossa esperança é nos céus. O nosso tesouro maior está lá nos céus. Ei, meu irmão, lá a Bíblia diz que nós precisamos depositar lá, porque lá a traça não pode comer, o ladrão não pode roubar. É lá no céu que está sendo preparadas as coisas para nós. Aqui nessa terra tudo é passageiro, tudo será passageiro, tudo é passageiro, mas as coisas que estão sendo preparadas no céu para nós são eternas. As coisas que estão sendo preparadas para nós lá no céu, meu irmão, não haverá necessidade de comprar, não haverá necessidade de vender. A Bíblia deixa muito pouco escrito para nós de como será no céu, mas a Bíblia diz de algumas coisas que não haverá no céu. A Bíblia vai falar que no céu não haverá dor, não haverá choro, Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá a luz do dia e nem a luz da noite, porque Deus será a nossa luz, não haverá o templo, porque Deus estará conosco. Então, meu irmão, pode ter a certeza que Deus tem preparado o melhor para você. Creia em Deus, confia no Senhor e continua nessa caminhada que você contemplará a vitória de Deus. Pedro vai nos dizer, abra sua Bíblia aí, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos, nós já estamos quase encerrando. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Pedro ele vai dizer assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, olha só se não é o que está acontecendo hoje em dia, irmão. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas pessoas não andam dizendo por aí, minha avó diz isso aí há 90, 200 anos atrás, minha avó já diz isso aí. Quantas pessoas, não, você está frustrado com esse pensamento. E Jesus ele dizia, olha, virão muitos dizendo isso. Ele continua dizendo assim, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus ele quer que todos se arrependam. Mas virá o dia do Senhor como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que vos foi dada. Meu irmão, isso é para despertar as nossas esperanças, que mesmo numa sociedade decadente, dizendo que os evangélicos, os protestantes, os cristãos estão errados naquilo que creem,
nós sabemos que a qualquer momento o Senhor voltará para buscar a sua igreja, o Senhor voltará para levar o seu povo, o Senhor voltará para nos tirar desse lugar e nos levar para uma terra que é melhor do que essa daqui. Muitas vezes alguém está com o umbigo colado na terra, pensando somente nas coisas da terra, mas as coisas que Deus tem preparado no céu é melhor, as coisas que Deus tem reservado para nós são melhores do que as coisas que nós temos aqui. Disso nós temos a certeza, meu irmão. Qual é a sua esperança? Tem pessoas, meus irmãos, que nem lembram mais que Jesus vai voltar. Tem pessoas que já se esqueceram de que Jesus está voltando. Nós estamos acostumados em nossos púlpitos com mensagens, como eu já disse aqui, que nos traz uma alegria de viver aqui no mundo, uma esperança de viver aqui no mundo. Mas nós temos que entender que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós não somos daqui, nós não pertencemos a este lugar. É por isso que quando nós louvamos ao Senhor, a nossa alma sente saudade do céu. É por isso que quando nós estamos entoando hinos de adoração a Deus, nós temos a vontade de partir e estar com Cristo, porque nós não pertencemos a este lugar. Por isso Pedro, ele vai nos dizer no capítulo 3, o versículo 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O mundo não está somente, ou melhor, a nossa vida cristã não é associada a esse sistema mundano, meu irmão. Deus tem preparado coisas melhores para nós. 3 coisas marcavam a vida de Abraão. A vida de Abraão era marcado, ou melhor, Abraão, onde ele ia, ele usava-se de tenda, mostrando que ele não tinha uma residência fixa. Segunda coisa que marcava a vida de Abraão era um altar. Aonde Abraão estava, Abraão levantava um altar para adorar o Senhor. E a terceira coisa que marcava a vida de Abraão era uma promessa. Abraão tinha uma promessa, por isso ele vivia nessa terra confiando no Senhor, ao ponto de ser chamado o pai na fé de uma multidão. Nós não podemos, meus irmãos, achar que aqui está bom, fazemos morada aqui. Não, Jesus, aqui está bom, eu vou ficar por aqui e não precisa, pode deixar que por aqui eu me viro. Não vamos nos acomodar, vamos cada dia mais procurar ser santo na presença do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são santos, irmão Jonathan, não existe santo, não, irmão Jonathan, não existe santo. Cuidado, irmão, isso é conversa do diabo, irmão. Não existe santo não, dia que eu for santo, mas a Bíblia diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E a Bíblia diz assim, que aquele que é santo, procure santificar-se cada dia mais. Aquele que é sujo, suje-se a cada dia mais. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de estar todos os dias na presença do Senhor, vivendo, como diz o próprio Martim Lutero, olha, eu prego como se Cristo morresse ontem, ressuscitasse hoje e voltasse amanhã. Vamos viver uma vida de santidade, meu irmão. Vamos viver uma vida de santidade, sabendo que a qualquer momento o culto pode até não terminar hoje. Mas se o culto não terminar hoje, nós podemos ter a certeza que toda a congregação de Vila Morangueira estará com o Senhor lá nos ares, louvando o Senhor lá nos ares. Qual é a sua esperança? O que te move? Tem pessoas que nem conseguem responder o que está fazendo na terra. Qual é a sua função aqui? O que você veio fazer no culto? Não, eu vim no culto porque eu vim no culto hoje porque eu vim no culto, estou no culto, glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, para prestar o nosso melhor para Deus, não prestar um culto hipócrita, irmão. Sabe como que é o culto hipócrita? Está lá assim, recebi um novo coração do Pai, essa irmã não para de cantar, meu Deus do céu, não para de falar. Mas vim no culto para prestar um culto verdadeiro,
Né? O que é prestar um culto verdadeiro? A Bíblia diz que quando Abraão estava levando Isaac, ele tinha consciência de um adorador, porque Isaac ele fala assim: Senhor, ou melhor, meu pai, eu estou vendo aqui o cutelo, né, o negócio para acender o fogo, mas cadê o sacrifício? Ele sabia que estava faltando alguma coisa nos elementos do culto. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos adorar ao Senhor com o fundo da nossa alma. O salmista no Salmo 130, ele diz assim: Senhor, do fundo da minha alma eu clamo ao Senhor. Do fundo da alma. Nós vamos ver várias pessoas na Bíblia demonstrando como deve adorar a Deus verdadeiramente. E nós estamos aqui no culto, deixando a oportunidade passar. Pode ser hoje, meus irmãos, o momento em que nós, de olhos fechados, imagine a cena. Você fecha os olhos para adorar o Senhor, e quando você abre os seus olhos, você está diante do Senhor o adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Diga comigo, irmão: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É essa a sua esperança, meu irmão? Você quer ir com o Senhor? Aleluia. O mundo passará por muitas transformações. O Apocalipse vai nos ensinar que depois que Jesus ele arrebata a sua igreja, os crentes eles passam por um momento de receber ali, ou melhor, os mortos em Cristo ressuscitam. E a Bíblia diz que os que estão vivos são transformados. Depois desse momento, a Bíblia diz que aqueles que fizeram algo para o Senhor receberá de Deus a sua recompensa, e a igreja está no céu com o Senhor por um período de 7 anos. Enquanto a igreja está no céu, participando das bodas do Cordeiro, a Bíblia nos diz que na terra existe algo que é chamado de tribulação, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, acontece ou dá-se início à grande tribulação. Nesse momento da grande tribulação, todas as forças malignas se unem contra Cristo, e acontece então a batalha do Armagedom. Nesse momento em que acontece a batalha do Armagedom, a Bíblia diz que Deus ele desce com os seus santos da glória, começa a haver a instauração do reino milenário de Cristo, e durante 1000 anos, Cristo reina sobre a terra. Findando-se os 1000 anos, o diabo ele é solto, o diabo que estava nas prisões, o diabo ele é solto, e a Bíblia nos diz que quando o diabo ele é solto, ele começa a fazer novamente um motim contra Cristo. E nesse momento em que Cristo ele resolve dar o brado de vitória, vamos dizer assim, acontece o grande momento do juízo. E a Bíblia diz que aqueles que morreram durante esse período, eles ressuscitam para a vida. E aqueles que morreram sem Cristo ressuscitam para a morte eterna. A Bíblia diz que nesse momento o inferno e o diabo é lançado no lago de fogo, no lago de enxofre, no lago de fogo, e a igreja estará para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Não temos esperança como alguns estão dizendo aí: não, eu vou esperar nessa terra, eu quero viver nessa terra aqui. Mas Pedro diz: essa terra está sendo entesourada como para o fogo, daqui não restará nada. Mas João ele viu um novo céu e uma nova terra que descia lá do céu, ataviada como uma noiva. Meus irmãos, Deus tem coisas melhores para mim, Deus tem coisas melhores para você. Fique firme na presença do Senhor. Segunda epístola de João, versículo 8. João, ele vai nos dizer, olha só, segunda epístola de João, eu vou ler para não errar, irmão. Segunda João, versículo 8, diz assim. Segunda epístola de João, versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos um inteiro galardão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a Bíblia vai nos dizer assim: guarda o que tens. Né? Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10.
Melhor, versículo de número 11 mesmo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Romanos capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, e eu já estou devolvendo o microfone para o pastor Lázaro. Romanos capítulo 5, olha só o que a Bíblia vai dizer a partir do versículo de número 1. Romanos 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Filipenses capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo de número 4, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, diz-nos assim, Filipenses 4, e o versículo de número 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E eu digo, acabou. No último momento, irmãos, você deve lembrar disso. Como diz aqui no versículo de número 7, e a paz de Deus, aquele que realmente tem paz com Deus. A Bíblia diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, ninguém consegue entender, a paz de Deus que está acima, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Se está difícil, meu irmão, está parecendo que está impossível, o negócio está começando a ficar meio impossível, não se desespere. Saiba, meus irmãos, que a paz de Deus guardará o seu coração, e você será capaz de lembrar de que todas as coisas que você precisa, o Senhor, Ele pode resolver. Amém, meu irmão? Convido você a se colocar em pé. Nós só vamos estar orando. Eu já vou estar devolvendo o microfone para o pastor. E eu quero orar com você nessa noite. Não vou te convidar a vir até aqui à frente, não. Mas eu quero orar com você, que quem sabe está passando um momento difícil. Quem sabe você disse que não tem mais jeito. Quem sabe você está frustrado com a sua vida cristã. Como o versículo que nós lemos aqui, as suas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Quem sabe você esqueceu de falar para o Senhor sobre essa prova. Quem sabe você esqueceu de falar para o Senhor sobre o seu problema. Mas nessa noite, você vai orar comigo, eu vou orar com você. Nós vamos orar ao Senhor. E você vai colocar tudo diante da presença do Senhor. E você vai ver como a paz de Deus vai trazer uma alegria tão grande no seu coração, que as pessoas não vão entender, mas fulano de tal que andava cabisbaixo para lá e para cá, agora está andando de cabeça erguida. O que aconteceu? É a paz de Deus que está no seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque na nossa fraqueza e na nossa falha o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem olhado para nós nos momentos de dificuldade. E em todas as vezes que pensamos estar sozinhos, o Senhor está conosco. Continue nos abençoando, continue nos guardando. Senhor, abençoa cada um dos irmãos. Abençoe a cada um dos irmãos que estão apresentando o seu problema nessa noite. E que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Deus abençoe o nosso
presbítero irmão Jonathan, por essa palavra. Pode tomar seu assento, meu irmão. Nós vamos estar agora, peço a compreensão dos irmãos, tempo de 5 minutos no máximo. A gente vai estar lendo um edital de convocação de uma Assembleia Geral Ordinária que estará acontecendo na igreja sede. Isso é para todos os membros, assim como será lido, para todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Maringá, que estiverem em comunhão para poder participar. Tá? O assunto é bem relevante à igreja e a cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo. Edital de convocação. O pastor Robson José Brito, presidente da IEDSEMAR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Maringá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo Regimento Interno, conforme já fez aos dirigentes por SMS, via telefone celular, convoca pelo presente edital os membros da IEDSEMAR para participarem da AGO, Assembleia Geral Ordinária, no Templo Sede, a Rua Fernão Dias, número 212, no dia 24 de março de 2014, segunda-feira, às 19h30, em primeira convocação, com presença mínima de 2/3 dos membros, e às 20 horas em segunda convocação, nos termos do artigo 66 do Estatuto Social, com 2/3 dos dirigentes de congregação, que juntos com os demais membros deverão perfazer um quórum de 120 membros da IEDSEMAR, portando na entrada cartão de membro ou documento oficial com foto. Tendo em vista a natureza dos temas que serão deliberadas na ordem do dia, somente poderão participar desta AGO os membros que atendam todos os requisitos exigidos no Estatuto Social e no Regimento Interno, a saber, estejam em plena comunhão com a IEDSEMAR, que tenham demonstrado amor à obra do Senhor, devolvendo seus dízimos fiel regularmente à obra de Deus no período de janeiro a dezembro de 2013, e obedeçam às regras parlamentares estabelecidas no regimento interno quanto ao funcionamento das Assembleias Gerais. Esta AGO irá discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, receber esclarecimentos, apreciar, aprovar e deliberar sobre a prestação de contas geral das atividades da presidência. Segundo, apreciar e aprovar as contas da diretoria do exercício anterior, pelo balanço patrimonial, demonstração de receitas, despesas e resultados da IEDSEMAR. Terceiro, apreciar e aprovar as contas da Rádio Todo Dia FM 106,5 do exercício anterior, pelo balanço patrimonial e social, bem como demonstração de receitas, despesas e resultados. Quarto, deliberar sobre a sugestão de proposta de mudança na plástica da programação da emissora Todo Dia FM 106,5, com vistas ao aumento de audiência, com a consequente majoração do faturamento da mesma, bem como discutir, apreciar e deliberar sobre a venda da Rádio Catedral de Santa Fé Limitada, hoje denominada Todo Dia FM, de propriedade da IEDSEMAR. Apreciar o levantamento financeiro da IEDSEMAR, bem como apreciar e deliberar sobre a proposta da presidência, apoiada por dezenas de membros da igreja sede, pela contratação de consultores voluntários externos e independentes da área de finanças e da área de crédito. Sexto, apreciar e aprovar nomes dos componentes de uma comissão especial de membros da IEDSEMAR, para ajudarem no gerenciamento e no estabelecimento do plano de negociações e pagamentos, dos compromissos financeiros a vencerem, celebrados com os membros da igreja, que firmaram um contrato de mútuo financeiro para bancar os projetos da IEDSEMAR em 2012, 2013 e 2014. Sétimo, receber a prestação de contas sobre o andamento da proposta da empresa Padrão Empreendimentos Imobiliários, já aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 16 de setembro de 2013, isto é, a parceria da IEDSEMAR com esta incorporadora a partir do imóvel da Rua Saulo de Porto Virmont, 271, para a pretendida construção de um edifício de 20 andares no local, mas cuja proposta não fora concretizada com o pagamento de sinal de compromisso de negócio
em tempo hábil do proponente, e, em função disso, deliberar e determinar que o Complaf venda o referido imóvel, à vista ou a prazo curto. 8º, apreciar e deliberar sobre o programa de contenção de despesas para a IADCEMAR, elaborado pela diretoria. 9º, apreciar e deliberar sobre a determinação de que o Complaf venda imóveis subutilizados, de reserva de domínio ou vazios, pela inteligência do artigo 71. 10º, outros assuntos ligados à visão, à missão e às finalidades da IADCEMAR Maringá, Paraná. Observações. A diretoria roga que os dirigentes de congregação devem relembrar aos membros o conteúdo do artigo 69 do Estatuto Social, a saber, os membros da IADCEMAR que não compareceram às Assembleias Gerais ou os que tiverem seus votos vencidos não poderão se excusar de cumprir as suas determinações, alegando não haver participado do processo decisório. Que este edital seja lido em todos os púlpitos, como de costume, no dia 9 de março. Que os tesoureiros de congregação façam um levantamento apresentado à lista de dizimistas que ofereceram a Deus seus últimos dízimos entre janeiro e dezembro de 2013, pelo menos com 9 meses de contribuição, e encaminhe essa lista à IADCEMAR. Maringá, 8 de março de 2014, pastor Robson José Brito, pastor presidente da IADCEMAR Maringá. Amém? Esse edital, irmãos, vai estar afixado ali no nosso edital, tá? Para aqueles irmãos que quiserem dar mais uma lida, né? E confirmar a data para comparecimento. Amém? Muito bem, amados, estamos entendidos? Compreendido, né? Então, dia 24, agora, uma segunda-feira, a partir das 19h30, templo sede, Assembleia Geral para membros. E agora vamos para os avisos local, né? Amanhã não haverá a aula do IBADEP, né? Então, intervalo aí de livro, né? Na terça-feira temos o período de oração matinal, né? Das 8 às 9 da manhã aqui no templo. Também às 9 horas da terça-feira inicia-se o bazar beneficente. Talvez não, Deus tenha te abençoado e você não precisa desse bazar, mas pelo contrário, você pode abençoar, né? Trazendo vestes que você, né, já não vai usar mais, calçados e assim por diante. Talvez aí, né, um objeto da sua casa lá, né? E isso é bem-vindo. Para a graça de Deus, o bazar da Vila Morangueira já virou uma tradição. Pessoas ficam esperando, né, da sociedade para vir adquirir aqui. Então, nos ajuda e vai ser a bênção. E falar em bazar, né, também estamos com a campanha do sorvete. Os 2 irmãos responsáveis por isso estão trabalhando hoje, mas pedimos o apoio do Fábio, né? Lá no refeitório tem poucos, quem sabe hoje possamos arrematar os que tem ali, você abençoar a obra do Senhor. Também, terça-feira, à noite, a partir das 20 horas, nós temos o culto de ensinamento. O cooperador irmão Fábio está falando sobre o livro de Gênesis. E na próxima terça, Noé e o dilúvio. Você que pode vir, você que tem condições de vir e não vem, o pastor Pedro tem uma palavra: quem não vem, perde. Quem não vem, perde, né? Então, vamos vir aí, vai ser uma bênção. E essa palavrinha também, não haverá culto das irmãs na quarta-feira, Olha aí, mas o grupo Shekinah também haverá seu ensaio, E quinta-feira, grande culto, da Vitória e assim por diante. Sexta, haverá os 2 ensaios, Louvor pela Fé e Grupo Restaurar. Sábado, nós teremos o grande culto na direção dos adolescentes, mas antes dos ensaios, da mocidade.
E aula de música no sábado agora é 10 da manhã. Quem tem esse tempo, o seu tempo, pela manhã é tudo mais fácil, né? Você aprender. Aí você não tem desculpa que está cansado, que aquelas bolinhas estão atrapalhando, né? Esse aqui outro é muito rico. Perde também quem não veio. E aí já falamos do grupo Oasis, já falamos dos adolescentes, o culto com toda a igreja. E domingo pela manhã, às 9 da manhã, lição 11. Deus escolhe Arão e os seus filhos para o sacerdócio. É o tema para a classe dos adultos. E às 11 horas, os adolescentes com seus ensaios, 17 horas, a orquestra. E isso, irmão Ramar ficou quietinho lá, irmão Ramar, não puxou meu paletó hoje. O que nós temos às 14 horas do domingo? Olha, tu não fica quietinho, só 2, né, que sabe, né? Limpeza do templo, O irmão Fábio aqui lembrou muito bem, o Ramar não esqueceu. Vamos ir? Amém? Aos adolescentes, como diz o... Não deixa a peteca cair, não. O adolescente deu um amém forte ali, olha aí. Glória a Deus. E às 19 horas do domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Assim, a ceia do mês, relembrando a morte e ressurreição de Cristo e anunciando a vinda de Cristo, como foi pregado neste momento. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Vamos pôr-nos de pé. Não perca esta oportunidade. Fale com a irmã Ironeide. Viagem para Campos Jordão e Poços de Calda, 14 a 17 de agosto. Aleluias. Vamos em paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente. E a graça do Senhor será manifestada ainda mais. Queremos, neste momento, nessa última oração, também impetrar a bênção apostólica. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a obra do Senhor. Todos os nossos avisos, não é para nosso simples fazer, mas é para o enriquecimento e o crescimento da obra do Senhor. Dai-nos uma semana de vitória. Aqueles que vão viajar, dai-nos livramentos. Como ouvimos testemunho dentro da nossa própria cidade, o Senhor tem nos dado livramento, mas também vemos estradas perigosas, Senhor. Seja conosco, aqueles que vão nos médicos, Senhor, e aqueles que vão em busca de uma nova semana. Essa é a nossa esperança. E em cima de tudo, Senhor, estamos fiéis, aguardando a Tua vinda, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Vamos então... Estende as suas mãos, algo muito lindo e que é bíblico, a bênção apostólica. Aleluias. A graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Aleluia. Abraça o seu irmão, a sua irmã alegre. Diga para ele: o Senhor é contigo. Boa semana. Abençoa ainda mais.